É assim que Deus nos tem continuado abrindo todos esses mistérios que estavam trancados na dispensação da graça. Bem melhor se abria na dispensação da graça, se abria o mistério da dispensação da lei, tudo que foi visto, se fazia e se mostrava na lei, na graça foi cumprido. E foi mostrado o que significava. Agora, olha como é que se mostra o que existia ou havia na dispensação da graça, o que se anunciava nela, mas agora é a vinda de tudo isso no seu cumprimento. Agora é aquilo que os profetas tinham falado e profetizado, agora é ver isso ou vê-lo face a face, cara a cara nessa materialização fisicamente, porque a dispensação da graça, tudo era na dispensação da graça no espiritual. Haviam coisas físicas como os memoriais e coisas desse tipo, Santa Ceia, lavatório de pés e todas essas coisas. Então isso representava o que se estava fazendo no campo, na esfera espiritual, quando a pessoa ia para o sangue do Senhor na sua primeira vinda, e aí tinha um ato que se via, por exemplo, eu recebo o Senhor, mas a forma, o jeito era passar adiante, era se batizar, era a forma em que depois do batismo se iria receber o batismo do Espírito Santo, mas depois de tudo isso, mas se tem que fazer esse memorial do lavatório de pés, que representa aquilo que quando uma pessoa faltar diante de Deus, pecar diante de Deus, então torna-se o vencer. Tornam-se coisas que tinham que ser mostradas neste reino para que se possa dar testemunho disso, que espiritualmente se fazia ou se fez, se realizava. E na dispensação do reino, tudo o que corresponde, o que cabe à dispensação do reino, então se vê materializado fisicamente. Ou seja, que as coisas que vão se estar estabelecendo desde agora, como o trono de Davi, no glorioso reino milenar, estabelece-se primeiro no coração, mas não é um coração que é algo que tu não possas ver, um coração que não pode ser visto nem palpável, senão que ao estar o coração no ser humano, está no ser humano que é carne de minha carne, ossos de meus ossos, então tu podes palpar o trono, onde vai se sentar o filho de Davi no reino milenar, mas tu estás palpando ele primeiramente no teu coração. Primeiro tu tens entronizado ele aí, primeiro tu tens o filho de Davi sentado aí, então isso te mostra aquilo que vai acontecer no milênio. É por isso que os tipos e figuras ainda continuam neste tempo de luz, tempo, matéria, que ainda se está vivendo nesta dimensão de tempo. De tempo de quê? Do tempo de minutos, segundos, de horas, de dias, de meses, de anos, porque o milênio é um tempo em específico, 3 anos e meio de tribulação, que são os 3 anos e meio da ceia das bodas do Cordeiro. Ao mesmo tempo, 1000 anos, vê que é um tempo, mas depois dos 1000 anos aí já não há tipos e figuras, simbolismos, não haverá tipos e figuras na dispensação da eternidade. Nessa eternidade aí já se acabaram-se tudo o que é tipo e figura se acaba. Todavia ou ainda, estamos nesse tempo refletindo, espelhando, tipificando, simbolizando o que será o milênio. É o único tempo nestes corpos terrestres, que estamos fazendo tipos e figuras para esse glorioso reino milenar. Tu vistes essa parte? Sim. Sem isso, ele já estava estabelecendo com isso ele estava quebrando Jesus. Estava quebrando isso que se vinha se fazendo na parte levítica. Estava estabelecendo o seu próprio, seus dogmas, credos, sua doutrina, vamos falar assim, seu próprio ensinamento. E já é debaixo de uma nova dispensação. Mas isso era o que, para os outros, isso era esquisito. Este homem, um comedor, comedor de gente. E agora a gente vai ficar comendo gente, vai pôr as pessoas para comer gente. Mas vejam que a revelação não era para comer gente. Aí estava o verbo, era comer dele mesmo, do cumprimento do que eles tinham profetizado. Primeiro era um tipo e figura, um simbolismo, matando o cordeiro, sangrando e salpicava tudo de sangue, tinha sangue por todos os lugares, mas iria vir um
chegaria um que iria derramar esse sangue, já não haveria mais esse salpicado de sangue aí nos pais dos primogênitos. Não ficavam salpicados de sangue, já era uma coisa mais limpa. E isso, então, quando ele chega, ao fazer essa quebra levítica, claro que ele mesmo estabelece o que é esse ensinamento para uma nova dispensação. Mas o que é que acontece? Que na segunda vinda vem acontecer a mesma coisa na segunda vinda. E já é para uma mudança de reino, mas a questão é que o reino tem que começar no trono do indivíduo, mas não se supõe que aí esteja já o Espírito Santo, não, é que não estava aí, estava no lugar santo. Ainda não se estava no lugar santíssimo. Se estivesse no lugar santíssimo na dispensação da graça, estaria estabelecido, faz tempo o milênio estaria estabelecido. Mas não se podia se entronizar como rei no lugar santo, porque não era no lugar santo, era no lugar santíssimo. E preste atenção que uma das coisas muito que nos chama a atenção, e é tão simples agora, porque quando se vê, se está aberto, é o fato de que voltaram-se os batismos no final, voltaram os batismos. Ele tinha isso reservado e bem caladinho desde a década de 70, não se tocou nisso. O que se fazia era submergir-nos nas águas da palavra. Se falava assim, mas vem no final, e tu vê para o batismo de novo, mas que coisa, vem o batismo de novo, mas o que foi que aconteceu agora aqui? E automaticamente está te falando que está no lugar santo, ponto final, não se poderia estabelecer um reino, o irmão Branham nem o irmão William também, não, porque se estava vivendo no lugar santo, ou seja, o Espírito Santo não tinha passado do lugar para o lugar santíssimo, que é onde o irmão Branham dizia ou falava que quando este Espírito Santo que nós temos, olha que nós lemos essa escritura muitas vezes, quando ele chega a se encarnar, então, eu sempre estive vendo, e eu estava me focando algo nesses dias, algo muito interessante, focando na noiva, porque olhem que primeiro focou-se em estabelecer quem era o ungido, quem era o Messias, quem é o cumprimento do que Deus tinha prometido, mas se tu prestares atenção, ele se inclinou um pouquinho nesses dias para a noiva, inclinou-se para a noiva e vê que vem por ela que é importante. Ele vem por ela. E o Espírito Santo vem encarnado. E aí é que o coroaremos. Onde que o Espírito Santo tem que entrar em cada indivíduo ou pessoa? Ora, na alma. E aí vem encarnado em cada escolhido. Cada escolhido tem a encarnação do Espírito Santo, e essa escritura da página 134 do livro dos selos se cumpre em cada um como indivíduo, individualmente como pessoa. E aí é que se coroa no coração, nesse templo espiritual do lugar santíssimo de cada escolhido. Se coroa aí no coração. Aí é que o escolhido coroa, e automaticamente o escolhido fica coroado como rei. É por isso que ele diz que somos reis e sacerdotes, mas claro, porque eu também estou me reconhecendo como rei, e o ungido também o reconhece a eles como reis e fica reconhecido. Tanto o enviado como escolhidos pelos quais ele veio ficam reconhecidos. Era coroado, esse trono de rei messiânico fica coroado de Davi novamente, com os filhos de Davi é coroado, com os valentes de Davi. E então Deus transforma esses escolhidos, e então se vai à ceia, porque vamos reinar agora, entra o reino. Isso é que eu estava estabelecendo primeiro no coração de vocês, para que vocês soubessem primeiramente, em primeiro lugar, quem são vocês, para que vocês saibam que são reis. E agora, então, como reis vão reinar. De que é que vale ser transformado? Um escolhido de Deus, se ele não sabe quem ele é, e muito mais coroá-lo no lugar santo. Preste atenção que os das eras, sob a dispensação da graça, eles vão ser transformados e vão receber um corpo glorificado. Mas quantas vezes eles nos redizia, recalcava, mas os que vão estar bem próximos do trono são os escolhidos da era da pedra angular. Portanto, quem são os reis? Quem é o rei? Quem são os reis? Ou seja, aí tem muito pano para cortar, e muito pano, porque é o único grupo que reconhece quem é o rei de reis, é o único grupo que se reconhece como rei. O único grupo que a cada indivíduo diz: eu sou um rei, eu pertenço a essa realeza. Por quê? Porque eu tenho coroado ou coroei o ungido, e eu me tenho coroado ou me coroei como um ungido. Portanto, o Espírito Santo entra na alma. Ao entrar na alma, automaticamente, obrigatoriamente, não tem jeito, o escolhido tem que ser coroado como rei também.
Isso é algo extraordinário que está acontecendo, tremendo. E aí agora essa quebra, ruptura de ministério sob a dispensação da graça para o reino é o que provoca a mesma comoção e a atração, comovidos e atraídos. Mas agora vem este dizer que é leão, e se tu prestares atenção, os próprios de dentro, os mesmos de dentro, têm essa inclinação agora e estão dizendo que tem que voltar para trás a batizar. E aqui que ninguém falou nada, e isso do quartinho não vai acontecer, porque ninguém quer um leão que traz juízo, mas como não se identificam como os reis, nem como os escolhidos, porque mesmo que dizem que são escolhidos, ao voltarem para trás, automaticamente não podem coroar o Espírito Santo, não podem autoproclamar-se reis ou rei. Tem que voltar sob a misericórdia, sob o Cordeiro, por não aceitar a misericórdia de Moisés e Elias. Tudo por causa do véu de carne. Isso é tremendo, extraordinário o que está acontecendo. E é pela noiva, pelos escolhidos que ele vem. Sim, Senhor. Isso é o grandioso, amém. Grande é o profeta. Claro que é grande o profeta. Grande é o mensageiro e o maior de cada tempo. Claro que sim que é. Mas tem-se que ver por que ele envia esse profeta. Porque ele faz todo esse movimento, movimentação, porque o levanta, porque tem que passar pelo que tiver que passar, crescer, nascer, crescer, prepará-lo, ensiná-lo, levá-lo por todo o panorama, o cenário humano e também no espiritual. Por quê? Porque ele tem que passar por tantas coisas, ou muitas coisas. É que ele tem alguém que tem que buscar. Ele tem um motivo, um objetivo pelo qual ele envia esse profeta. E é por causa dos seus filhos. O que é que um pai faz pelos seus filhos? O que tiver que fazer, o que tiver que fazer. Mas ele, no princípio, ele sempre operou através de um ser humano. Ele não pode usar outra coisa. Tem que ser o próprio ser humano que tem que ser. Mas a grandeza... O que acontece é que não se abriu abertamente o que são os escolhidos. Cada indivíduo talvez se afoga num copo de água, a pessoa, o que é que ele vale diante de Deus? Isso é algo que é... Deus, olha, se Deus pôde mandar 12 legiões de anjos lá com Jesus, pôde mandar, era o seu filho primogênito? Tu não acreditas que ele não vai fazer com qualquer um dos filhos deles? Claro que sim. As mesmas 12 legiões de anjos também as enviaria. Na medida em que a medida que ele faz com o filho primogênito Jesus, também faria com os outros, a mesma medida. Sempre foca-se no que ele fez com seu filho primogênito e isso deixam até aí. Mas e tu? Tu és herdeiro, co-herdeiro junto com ele. E o que ele tu és. Então tu tens que reclamar tudo isso. Aí entra a obra de reclamação aí. Aí é onde a dispensação do reino entra em ação, agindo. Agora sim tu podes reclamar. Agora é o momento, o tempo de você pedir. E tu tens que pedir, porque se não pedires, o anjo não pode levar as orações. Aí com o incensário, acrescentaram-se as orações, colocou as orações, tomou incenso, pegou muito incenso e foram acrescentadas essas orações, tanto dos que vão ressuscitar como aqueles que vão ser transformados. Ou seja, que o tempo de clamar e pedir por isso é hoje. Hoje é que o Espírito Santo está encarnado e ser coroado na alma de cada escolhido. Hoje é que as orações chegam e hoje é que elas são escutadas e, portanto, consequentemente, automaticamente Deus tem que cumprir isso. Não pôde cumpri-lo nas eras nem na dispensação da graça. Tem que cumpri-lo hoje. Hoje é o tempo onde o Espírito Santo está agindo em ação. É o único tempo onde o Espírito Santo obra em carne humana, opera em carne humana, em que ele se sente parte dele, o ser humano como tal se sente parte dele. Obrava no nosso meio, amava para isso, fazia isso, fazia. Aí ele está de pé ali, ele está de pé, olhem ele lá, olhem, vejam ele aqui. E hoje está por dentro. Hoje está obrando em nós, em carne, em cada indivíduo. Aí vai um escolhido, aí vai a coluna de fogo caminhando, Ah, mas é o fulano, é que ele tem isso por dentro, tem por dentro. Agora que se pode falar assim, enquanto estava no lugar santo, se dizia que estava no nosso meio. Ao estar no lugar santíssimo, está em nós, dentro de nós.